Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos fortaleça e que o nosso intuito de buscar arrimo, buscar conforto, buscar energia, buscar proteção na casa espírita, que nós consigamos isso. E que o nosso estudo nos ajude nisso também, para podermos validar esse nosso esforço de vir à casa espírita, de nos considerarmos espíritas, para fortalecer cada vez mais essa fé que o espírita tem no futuro, essa consciência que nos faz fortalecidos mesmo diante das transformações pelas quais passamos nesse momento no nosso planeta. A lição de hoje é sobre Jeremias e os falsos profetas. É sempre interessante a gente ter uma noção maior dos títulos. Então, nós aprendemos que profetas são médiuns. Tudo bem. Mas vamos entender melhor a posição dos profetas na nossa história e, consequentemente, na história da humanidade. Profetas, do ponto de vista mediúnico, sempre houve, porque cada um de nós, até certo ponto, guarda percepções que nos tornam, dentro de graus diferenciados, intermediários. Então, em função disso, sempre houve os médiuns, e, consequentemente, considerando os médiuns, os profetas como médiuns, então sempre houve profetas. Mas é preciso compreender uma coisa. Qual mesmo a relação destes profetas, sendo que houve época em que nem existia espiritismo, a mediunidade não era estudada, mas eles existiam. Sempre existiram. E houve, então, sempre em momentos os mais diversos, a atuação destes, dos profetas, dos médiuns. Só que havendo sempre algumas diferenciações nesses graus de profetismo e nesses graus de mediunidade. Então nós tivemos sempre, aliado àquilo que faz parte do ser humano, da necessidade de especular, da necessidade de informar, e essa cultura foi se desenvolvendo. E lá nos patrás-mente, os tempos muito mais recuados, houve momentos em que essa atuação desses chamados profetas foi mais intensa. Veja bem, o homem estava acostumado, nos séculos bem anteriores, a ver a presença, a manifestação de uma força superior. E mesmo que ele não tivesse noção de um Pai Criador, de um Deus, aquele indivíduo na sua tribo sentia necessidade de adorar aquela força que ele sabia que vinha de algum lugar. Quantas vezes ele olhava para o céu, mas cadê ele? De onde vem esses pingos? E essa luz? Aqueles relâmpagos? Um fogo que descia pelo raio e queimava? Há algo superior. Ou seja, desde que nascemos, ainda primitivos,
algo sempre nos chamou à transcendência. E nessa relação nossa, com essa busca, com esse entendimento, já que somos forjados a desenvolver o nosso animismo para buscar as coisas, e a necessidade de passar estas coisas, já naquela época o homem procurava traduzir, e como há diversidades de carismas, da capacidade de cada um, destacavam-se alguns mais poderosos nas interpretações. Surge o pajé, surge um que na escala lhe era um substituto, e a palavra dele passava a ser importante. Porque, diferentemente de outros, algumas coisas ele já tinha percebido. É que não era exclusivamente pelo seu magnetismo, pelo seu carisma, mas ele conhecia aquilo. E ele era capaz de passar. E mesmo nessa época, o pajé, ou ele era um malandro, e passou a utilizar daquela situação, ou ele passou um sujeito bom, e desenvolvendo da melhor forma possível. Ele poderia, se houvesse um avanço da cultura, ser chamado de um profeta daquela ocasião. Um bom profeta. E assim caminhou a vida o tempo todo, como caminha até hoje. Existindo algumas pessoas que têm um certo carisma, um certo poder, sim, uma percepção maior em algum sentido, e que ele se utiliza disso. Muitos dotados de um carisma natural, porque há diversidade dos carismas, do grau de magnetismo, do grau de simpatia, do grau de envolvimento com que a pessoa é capaz de envolver os outros. E dentro destas diversidades, chegou um tempo, por exemplo, em que, quando o aspecto da transcendência deu uma evoluída boa, e Moisés buscou ensinar que tudo aquilo que se falava de deuses, deuses disso, deuses daquilo, mas que existia um Deus só. Essa verticalidade criou um despertamento muito grande na humanidade, na sociedade judaica. A sociedade judaica foi useira e vezeira nessa coisa de adivinhos, nessa coisa, porque aquilo chamou atenção. Então foi um momento que aquilo virou até uma bagunça. Porque em meio àqueles sentimentos, aquelas faculdades, o povo começou a especular demais e virou bagunça, e Moisés proibiu. Então não eram permitidas aquelas especulações. Ou seja, nós sempre convivemos com isso como algo que faz parte das nossas vivências dentro da sociedade. Só que chegou um momento em que isso se tornou mais possível de ser explicado. E quando Jeremias fala a respeito disso, chamando a atenção, ainda não havia toda aquela argumentação, todo aquele estudo, toda aquela experimentação que fora possível fazer através de Kardec, para que isso fosse melhor explicado. E é bom lembrar que nos tempos onde reverbera mais os sentimentos, as emoções e as ideias das criaturas, isto mais tem significado e mais precaução exige. Então, se nós estamos vivendo num momento dessas transformações, nós precisamos ter muito cuidado. Porque essa realidade acompanhou muito esse aspecto da transcendência.
O homem hoje tem muito mais facilidade de imaginar-se um continuador da vida depois da sua chamada morte. Encara isso com mais naturalidade. Com o advento da doutrina espírita, com Kardec, com o surgimento do livro dos médiuns, de todas as experimentações, de obras complementares, de exemplos vivos da nossa contemporaneidade, com o Chico Xavier, tudo isso tornou algo mais claro para as nossas visões e ainda temos dificuldades. Então é importante nós entendermos o seguinte: faz parte da evolução do ser, nas convivências que tem, na busca de entender o que é transcendente, faz parte a criatura ter que se definir, ter que saber escolher. Por isso que desde aquela época Jeremias veio e se preocupou com isso, e já falava dos charlatães. Porque sempre houve, né? E havendo uma coisa muito interessante, e a gente tem que respeitar. Porque hoje acontece também. Nós temos médiuns hoje que, bem intencionados, achando que está... médiuns humildes, bem intencionados, mas que não tem ainda toda a preparação devida, e por qualquer coisinha está publicando isso ou aquilo que lhe veio. Então o médium, principalmente aquele que definitivamente guarda em si as possibilidades maiores de desenvolver-se como um profeta, que ele então tenha muito cuidado e que nós, para não entrarmos nesse embalo de desenganos, precisamos então, uma primeira coisa, de todas as medidas, nós precisamos estudar. Nós temos que estudar. Olha, quem estuda depara com tantas dificuldades e até hoje está tentando entender muitas coisas do livro dos médiuns. Quem estuda realmente sabe disso. De repente vê uma coisa e fala, não, parece que eu não tinha visto isso, porque amadureceu e já está em condição de observar isso. Todo espírita que passar pela terra frequentando centro espírita, ainda mais quando tem uma biblioteca ou uma livraria perto, isso tudo será medido. Tem uma lição do... não sei em qual livro agora. Não sei se você vai lembrar, Marlon. Se você vai lembrar... a gente não lembra, não estou falando assim, mas de repente nós não lembramos. Mas tem um livro do Humberto Campos que tem aquela ficha, vocês lembram disso? A ficha de um fulano lá. A ficha da gente não é brincadeira, não. Alguém viu? Eu sei que eu vi, não lembro onde. Então tem lá, o camarada fica impressionante. Ó, você tomou tantos passes. Tá achando que é brincadeira? Você foi ao centro tantas vezes. Você tirou do bolso tanto assim assado. Ele mostra isso lá. Agora vai ser muito chato nós chegarmos lá e falar assim, ó, tinha tantos livros na biblioteca, você não leu um deles. Você passou pela biblioteca, e vai passar daqui a pouco, com a mudança que vai ter. Você passava lá, falava, nossa, que coisa boa, tem mais livro. E não leu livro nenhum. O Chico Xavier, com toda a azáfama, com todo o movimento, fala uma palavra mais, todo o movimento do dia a dia, mas à noite, ou em determinado momento, nem que fosse 15 minutos, ele estudava as obras básicas. Quando podia, estudava mais. Então nós precisamos criar isso em nós. Dentre todos nós aqui, aquele que não tem o hábito da leitura, esforce para adquirir esse hábito. Nós temos tantos hábitos. Quem lê sabe o tanto que isso é bacana. Eu não sei, para mim, o melhor passatempo de todos é a leitura.
Tem leitura, tem estudo, tem livro mais para a gente ler, e tem livro para estudo. A gente pode buscar tudo isso. Vamos voltar aqui, então, às situações, né? Entre os judeus isso era comum, já falei aqui, e Moisés tomou as suas medidas. Mas por que isso sempre aconteceu? Uma coisa que eu tenho aprendido sempre e cada vez mais, que a indulgência manda isso. Vamos encontrar os motivos. Tem muita gente que está enganando aí, que não é por má índole não, é por ignorância. Vou citar um exemplo. A federação chega, de vez em quando, livros, que as pessoas querem uma análise. É ruim você ter que falar para a pessoa, não dá. E na consciência dela, ela acha que é a melhor coisa que pode acontecer com ela. E ela, de fato, foi envolvida. Então, ela não pode ser chamada de charlatã. Isso é interessante a gente analisar isso, porque o charlatão é aquele que tem já a ideia fixa de enganar mesmo. Mas é uma pessoa que guarda sua ignorância. Outro exemplo, livros chegam lá, eu tenho brigado por isso. Não quero entrar aqui em coisa pessoal, falar da gente, mas tipo assim, nós precisamos brigar por isso. Tem livros que não podem ser publicados. Pode dar um lucrinho, não pode ser publicado. Então o que é que eu sugiro? Não sei se eu estou saindo um pouco. Chegam livros lá para serem analisados, de editoras que mandam essa coisa toda. Faz-se uma ficha direitinho. E o analista, que tem muitos para poder fazer isso. Opa, isso aqui parece que está errado. Se ele não tiver certeza, ele vai estudar. Quando ele tem certeza, não, isso aqui não pode, fonte. Obras póstumas, páginas tal, capítulo tal. Quando não tem a fonte, objetivamente, mas ele tem conhecimento suficiente, porque tem coisas que a gente tem uma convicção tão clara, que a gente já pode defender. Ele coloca lá, opinião pessoal, por causa disso, disso, disso e disso. A ficha vai constar dentro do livro. A pessoa que quiser comprar, compra sabendo daquilo. Olha, tem essas situações aí, se você quiser levar. Não deixe de vender o livro, porque até certo ponto isto é orientação. Isto é ensinamento. Então aí validaria, porque sempre ficou naquela dúvida. Mas a gente tem que ganhar o dinheiro. Tem centro que vive disso, tá, tudo bem, tá. Mas tem um jeito mais certo. Quando a gente quer buscar, a gente encontra, né? Então, alguns erram por simples ignorância. E nós também vamos no embalo por ignorância, principalmente quando nós estudamos. Por carências naturais. Conheço gente, já vi pessoas que forçam a barra sem perceberem. Quer ser uma coisa que ainda não está em condições. Então ele acaba sendo anímico numa reunião mediúnica. Porque ele quer ser psicofônico. E como ele tem uma certa sensibilidade mediúnica, ele se envolve de uma certa forma e já acha. Ele tem carência de mostrar vontade de ser. Ele é uma criatura carente nesse sentido, né? E tem também aqueles que guardam certo magnetismo, né? E que vão aproveitar disso para o mal ou para o bem. No campo político, a gente vê isso demais. Nos movimentos corporativos, a gente vê isso demais. Com estudantes, com sindicatos. Criaturas que já nascem com uma força magnética, onde muitas vezes a sua faculdade mediúnica é muito mais intuitiva do que qualquer outra, mas que ele busca envolver as criaturas e tem capacidade para isso. Tentando lembrar o nome de um reverendo nos Estados Unidos na época, tem muitos anos, isso foi publicado. Ele levou não sei quantas pessoas ao suicídio. Pastor tal. E as pessoas falam, o pastor falou. Se você fosse tentar orientar e falar que o pastor estava enganado, se batiam.
Então, proporcionalmente falando, nós precisamos largar da mania de irmos no embalo sem pesquisar, sem analisar. Porque o Jeremias, ele disse, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se eles são de Deus. O Roque Jacinto me ensinou uma coisa que me ajuda muito, já me ajudou muito nos trabalhos mediúnicos, quando a gente está dialogando, quando a gente está doutrinando, né? Uma expressão muito comum. Porque o espírito que é um bom espírito, se você duvidar dele, com boa intenção, ele não fica chateado. Uma forma simples de você testar, você duvida do que ele está falando. Pela reação dele, você vê. Então, quantas vezes a gente já falou, não, se você veio para falar a verdade, só vai sair verdade da sua fala, meu irmão. Isso aí já dá um abalo tremendo. Então a gente precisa saber disso, para não acreditar em todos os espíritos e experimentar se eles são de Deus. Quando nós temos um certo estudo, fica mais fácil. Mas se não tem, a gente é enrolado às vezes. Então é preciso a gente observar isso, né? Então, eu já vi em casa espírita, sujeito falar assim, e um sujeito líder, que dava trabalho, porque os pedidos dele, as decisões, quando não atendia, o povo ficava revoltado. Logo fulano, e esse camarada, estou contando fato real para vocês, tinha mania de falar, eu sonhei, igualzinho o Jeremias falou aqui. Nessa lição ele fala sobre isso. Que as pessoas chegam e falam assim, eu sonhei, eu tive a visão tal. Esse camarada fazia isso. E um magnetismo danado dava um trabalho para você. Certo? Houve até quem falasse, tem que expulsar esse camarada daqui. Não é assim. Ele está aqui, é para aprender. Até que um dia ele possa entender. Nós temos piedade, porque ele vai pagar por isso. Mas nós precisamos acudi-lo. Não é? Mas nós não podemos ir no embalo. As coisas acontecem de forma muito simples. Qual é a raiz do nosso aprendizado? A começar do vizinho com quem nós conversamos. Nem estou falando que ele é um profeta, que ele tem magnetismo, que ele tem... Não, mas nós precisamos guardar em nós essa condição que será sempre um anteparo para que as falsidades de argumento não caiam dentro de nós. Nós não somos ninho para isso, nós somos espíritas. Precisamos guardar aquilo que é bom por dever de ofício. Não somos melhores do que ninguém, mas nós temos essa responsabilidade. Todo estímulo que vem para nós tem um sentido maior do que para qualquer outra pessoa no que diz respeito à responsabilidade. Então, a começar, mas nós somos daqueles que, às vezes, tem uma criatura caladinha, discreta, mas ela guarda uma revolta dentro dela. Aí, se alguém chegar e começar a falar mal disso ou daquilo, de repente, aquela pessoa caladinha está quase babando, já está espumando a boca também, falando mal dos outros. Então, o nosso preparo começa por aí. Diante das maiores coisas. Dúvida quem é que não tem? É só a gente não cravar. Quando eu tiver dúvida, eu vou pesquisar, conversar com alguém mais abalizado que eu, buscar as obras espíritas, onde fala sobre isso. Né? É muito bonito quando a gente tem isso dentro de nós. Vou perguntar ao Marlon. Marlon, o que você acha disso? Está acontecendo isso? Às vezes dirigentes conversam, espíritas conversam entre si, buscando a verdade. Porque quando nós temos... Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Comigo já tem acontecido isso. Tentem fazer esse exercício. A gente tem uma dúvida e precisa descobrir. Não está achando. Tenha calma. Bem intencionado, e por que não? Peça auxílio a Deus que lhe dê inspiração. A resposta virá. A resposta virá. Então nós não precisamos ficar apavorados querendo cravar as coisas
e achar que sempre temos que ter uma opinião formada sobre todas as coisas. Nem sempre. Tudo é aprendizado, não é? Então, dentro desses acontecimentos nefastos, hoje as coisas modificaram tanto que nós temos amparo para isso. Outro fator que eu acho interessante. As reuniões mediúnicas, elas nos dão um aporte muito importante para você distinguir perfis. Quando você faz um curso sobre mediunidade, mesmo que você não tenha uma faculdade qualquer, não se considere um sensitivo, né? Mas você pensa assim, será que eu devo fazer o curso de mediunidade? Eu não sou médium. Não só aqueles que têm alguma percepção, não só aqueles que às vezes aparecem no centro para fazer mediunidade, eu estou vendo umas coisas, estou meio perturbado, falaram para mim que é no centro que resolve isso. Não. Então vamos fazer um curso sobre mediunidade. E ao fazer o curso sobre mediunidade, nós teremos a oportunidade depois de participar de uma reunião mediúnica. Eu falo muito isso. A participação organizada em reunião mediúnica é um laboratório extraordinário. Você começa a conhecer perfis. Porque ali você lida com todos os tipos de espíritos. Pelo menos no meu caso, me ajudou muito. Então é muito interessante a gente analisar isso, né? Bom, na atualidade nós convivemos ainda com muitas criaturas falsas, propositadamente falsas, né? Então o trabalho de mediúnico teve uma evolução muito grande. Eu até já tive pensando em ver se a gente faz pesquisas, estudos, pela evolução que houve no trabalho mediúnico e da natureza de espíritos. Eu comecei, às vezes a gente fala da gente, mas é para ilustrar, né? Não é para... Porque eu acho que é mais didático, é fato concreto. Você sabe, nossa, quando eu lembro disso, eu fico pensando, eu era para estar bem miozinho, viu? Sabe com que idade que eu comecei a participar do trabalho mediúnico? 18. Faço 80 mês que vem. Vou falar o dia não, senão vocês vão querer me dar presente. Mas são 62 anos, vocês acreditam nisso? Quando eu lembro disso, me dá... Eu não posso ficar triste, não. Tá, eu tenho que aceitar a minha realidade. Mas quando eu participava, isso que me dá vontade de fazer uma pesquisa, a natureza das comunicações eram diferentes das de hoje. Não era porque hoje necessariamente houve sim, tá? Uma evolução na prática mediúnica, na condução dos trabalhos mediúnicos, houve evolução. As obras de André Luiz melhoraram demais. Mas a natureza dos espíritos, sabe, modificou muito. Só de uma época em que, eu vou te falar, a turma que gostava de falsear era... Né? Na época de Kardec, por exemplo, foi assim. Teve um camarada na Alemanha lá que sofreu demais porque a turma de cima botou na cabeça dele que tinha um tesouro no lugar tal lá, e ele fez as maiores arruaças em cima disso. Então, hoje, por exemplo, a gente encontra uma possibilidade maior de dialogar com os espíritos e não vem tantos espíritos falsos como era naquela época. Então nós vivemos um momento muito mais distinto, muito mais apropriado. Hoje nós não podemos mais ter tantas, errarmos mais, porque somos levados pelos outros. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós temos todo um tesouro. Se nós não tivéssemos, houve essa evolução, não é? Então é importante a gente poder observar isso, e aqueles que entenderem que querem aprimorar mais, façam curso de mediunidade, habilitem-se para fazer parte de grupos mediúnicos. Isso é importante. É evidente que o fenômeno em si não é a coisa mais importante, mas é um complemento extraordinário, porque nos gabarita para entendimentos muito mais interessantes.
Só o fato de você conviver com os laboratórios que são mais apropriados nesse mundo transcendente, facilita. Já é sabido que para aqueles que exercitam a mediunidade, principalmente o de desdobramento, esse tipo, para eles esta prática auxilia demais quando desencarnar. Isso é interessante a gente pensar nisso. Então, nessa fase de transição aparecem muitos falsos. Então, por aí. Né? Principalmente em determinados campos que comandam a ordem do país. Então, é preciso que a gente possa, que a gente observe isso, receba isso como uma permissão de Deus até para servir de oportunidade para nós avançarmos. É exercício. Epa, como é que é isso? Se eu distingo bem e me comporto bem diante disso, eu passei no teste. Caso contrário, eu não passei no teste. Então, o papel distinto chegou já, né? 35. Vou falar rapidinho. Papel distinto do espírito. Eu vou praticamente só ler para não... Senão o chefe me briga comigo. Papel distinto do espírito. Não imiscuir nos assuntos especulativos. Tá acontecendo isso e tal. Só porque é bonito o negócio, a gente fica... é mesmo? Tá. Estudar muito para melhorar os entendimentos. Já repeti isso aqui umas 3 vezes. Orientar sem afetação quando possível. Tem muitas pessoas que nos buscam. O espírita, segundo os maiores de lá, todo espírita, em qualquer nível, terá sempre alguma coisa a oferecer para aquele que nunca conheceu o espiritismo. Então ninguém aqui está livre, não. Então, ao invés de entrar na especulação, vamos tentar, sem afetação, no momento certo, explicar, informar sobre as coisas. Aguardar pacientemente as decifrações necessárias. Tem umas turmas aí de movimento espírita, disso, daquilo, de progressista, que isso, aquilo. Não, nós temos que decifrar isso e quer, à sua maneira, atropelar. Não é? E, finalmente, ouvir mais que falar e opinar na hora certa. Muita paz a todos, muito obrigado.